Oi, sexto ano! Hoje é nossa aula teórica. Vamos abordar mais uma linguagem da Idade Média, que é a arte românica. Em 1476, lá na cidade de Roma, ela foi tomada pelos povos bárbaros e entendemos na aula passada sobre a arte bárbara. No entanto, nesse mesmo período, com a chegada desses povos, também temos o período da Idade Média. Esse período é concentrado pela Igreja Católica, pela religião cristã. Essa religião ela começou a se propagar por esses povos e se conscientizar sobre o cristianismo. Tendo essa proporção, o que aconteceu? Virou o teocentrismo. O que significa o teocentrismo? Teo simboliza Deus. Centro. Então, Deus como o centro do mundo, como a referência. E as igrejas era como se fosse uma espécie de filial de Deus na Terra. Então, ela representa o Deus nos países. Em 1824, pelo arqueólogo Calvin, ele chamou pela primeira vez a arte românica. Ele criou esse conceito por duas hipóteses. A primeira era a formação das línguas, que simbolizava o romântico, que é o francês, o espanhol e o italiano, que era uma mistura de linguagens que derivam do idioma grego. Outra coisa também, outro fator importante, é que todos esses povos eles representavam o mesmo tipo de arte, que era a arte figurativa. Esse período ele durou do século VI ao século VIII. Então foram aí 2 séculos de existência. Importante ressaltar que essa linguagem artística se inspirou em 2 modelos, que foi a arte romana e também a arte germânica, a arte dos povos bárbaros. Outro fator também muito importante é o propósito da arte. Como eu havia dito, Deus era o centro da terra e a igreja era um grande portal de Deus para os seus fiéis. Então essas igrejas elas representavam algo divino. Então ali eram feitas construções nessas igrejas com o propósito de louvar a Deus e enaltecer ao cristianismo. Então essas igrejas eram grandes polos culturais. A igreja naquele período ela tomava conta de terras, da política, então ela era o centro, era a referência de toda a civilização. Então, a partir desse ponto, simboliza que também a arte é a favor da Igreja Católica. Então, toda a arte que vai ser produzida é em função da própria igreja. Então, por isso que a gente vê muita arte dentro de igrejas antigas. Então, vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura românica. As igrejas naquele período eram muito importantes. Então eram conhecidas como fortalezas de Deus. E por quê? Naquele período eles não tinham tantos avanços tecnológicos, então eles produziam a arquitetura de forma mais arcaica. No entanto, eles tinham muito capricho com os detalhes e se inspiravam ali na arte romana e também na arte bárbara, na arte germânica, que já estava se avançando ao longo dos anos. A arte ela vai se renovando, não é mesmo? Então, o que aconteceu? Essas fortalezas eram construídas com pedras e rochas. E essas rochas eram construídas também grandes pilares para conseguir que o teto das igrejas não caísse. Naquele período, muitas igrejas pegavam fogo, porque o teto era feito de madeira. Então a igreja quis renovar e criar ali um teto de pedras ou concreto. Além da igreja oferecer esse serviço divino de Deus para a cidade, essas igrejas elas eram grandes fortalezas. Por quê? Porque existiam muitas guerras, saqueamentos, então muitas as pessoas se escondiam naqueles locais. Então se alguns invasores entrassem naquela cidade, toda a população ia direto para a igreja se esconder. Então a igreja realmente era um lugar de proteção. Então vamos às principais características das igrejas românicas e da sua arquitetura. Então a primeira delas é a construção de abóbadas. Abóbadas são colunas
né, redondas, vou passar para vocês no final do vídeo conhecerem, que serviam para fixar o teto, para ele não ceder. As paredes eram totalmente grossas porque eram pedras espessas. As aberturas das igrejas eram bem pequenininhas, então as janelas eram bem pequenas, justamente para proteger aquele povo se viesse a acontecer alguma invasão. Então, quando você vê uma igreja com as janelas são bem pequenas, é um estilo românico. A planta baixa, a parte de baixo da igreja, ela tem um formato de cruz, né? Então, toda essa parte da igreja, então a gente tem a parte da frente e a parte que conecta essa frente. Então, toda igreja românica, ela tem um formato de cruz. Para definir esse estilo de igreja, são igrejas pesadas, então você sente aquele peso com aquelas rochas, e também as linhas são horizontais, ela não tem aquela verticalização, aquelas igrejas altas, não, elas são geralmente baixas e com um estilo mais do horizonte. Bom, então vamos conhecer algumas igrejas do estilo românico, para a gente conseguir compreender as suas principais características. Agora vamos falar um pouquinho sobre pintura e também mosaico. É importante ressaltar que naquele período eles não tinham essa conscientização das artes separadas. Por exemplo, hoje a gente vê vários tipos de arte. A gente vê pintura, literatura, poesia, música, escultura, performance, fotografia. Então a gente tem uma infinidade de segmentos artísticos. Naquele período, tudo que era produzido artisticamente, sem essa conotação em separação, em prol de Jesus Cristo, em prol da espiritualidade. Então, todos os tipos de arte eram denominados como arte e não separados por categoria. Então, essas obras artísticas eram fundamentais para exaltar o verdadeiro Criador, que era Jesus Cristo. Naquele período, pouquíssimas pessoas sabiam ler, mas pouquíssimas mesmo, incluindo ricos, pobres e até a igreja. Então, eles apelavam, né, para a escultura e também para a pintura, mosaico, para retratar a história da Bíblia. Então, por isso que a gente vê muitos santos, muitos anjos, também os apóstolos dentro dessas igrejas, porque eles simbolizavam ali a história. Então, se a pessoa chegasse na igreja, ela olhasse aquelas esculturas ou pinturas, ela ia compreender didaticamente, explicadinho, a história de cada livro bíblico. Embora as igrejas eram construídas com pedras, então essa era a grande característica dessas igrejas. Naquele período, eles usavam muitas cores vivas e intensas. Então, dentro das igrejas, eles usavam muito afresco e também mosaico para representar as figuras bem coloridas e carregadas de cor. Uma arte que se desenvolveu muito também na arte românica foi a pintura de afrescos. É uma técnica que se usa o gesso, né? Então você passa a tinta e a argamassa na parede e com ela molhada ainda você aplica a pigmentação para formar o desenho. Bom, então vamos para algumas características da pintura. A primeira é a representação dos textos bíblicos para ensinar os fiéis sobre a história da Bíblia. O estilo bizantino foi mantido, então foram poucas mudanças que houve nesse estilo românico em relação à pintura. Então, os afrescos, os mosaicos eram também a partir desses movimentos artísticos anteriores. As cores são chapadas, então a gente não tem aquele meio termo, aquele jogo de luz, aquele jogo de sombra, não. São cores puras, então se é o vermelho, é uma cor só, uma cor pura, sem mistura de branco, sem mistura de preto, sem mistura com outros tons. Então são cores chapadas. Maria e Jesus Cristo são sempre representados em tamanho muito maior em relação a outros personagens bíblicos. Isso faz aí uma alusão também à arte egípcia. Lembra que os faraós, os filhos do faraós,
e a mulher do faraó eram desenhados em maior escala do que os outros personagens das histórias. A mesma coisa também nesse período românico. Então Jesus Cristo e Maria eram bem maiores do que o restante das personagens. Os mosaicos também não tinham muitas modificações, mas um fator importante era a construção do céu, que era uma ligação direta com a arte bizantina, que era aquele céu com pedras azuis e também dourada, representando ali a realeza e a beleza do céu. Então agora vamos conhecer algumas pinturas e mosaicos românicos. Bom, vamos falar um pouco sobre escultura. A escultura está totalmente ligada também com a decoração da arquitetura. Ela tem mais um espírito ornamental. O que é ornamental? Ornamental é você decorar. Por exemplo, ornamentos que nós usamos. Um brinco, um anel, isso é um ornamento. Então, ela tem um caráter ornamental, tem um caráter decorativo. Essas igrejas, principalmente na entrada, ela tinha um arco, né, na porta. E nesse arco é chamado de tímpano. Esse tímpano era decorado com esculturas direto na pedra, que era a grande característica desse período. As esculturas elas tinham ligação direto com a arte romana, então nós vamos ver os tecidos, o tamanho das figuras, Jesus Cristo sempre representado maior. Também tem a característica dos tecidos, né, das roupas, que lembra muito mesmo o aspecto romano de criar arquitetura. Assim como na pintura, ele não tem um caráter figurativo para trazer a realidade, ele tem mais um caráter explicativo também. Com o passar dos anos, essas esculturas foram ficando mais realistas, mas a princípio ela tinha esse aspecto da arte romana e também da arte bizantina. Agora vamos falar um pouquinho sobre as iluminuras. As iluminuras eram textos executados por monges. Como eu tinha falado, poucas pessoas sabiam ler, e esses textos eram muito sagrados, e como tinham muitos saqueadores e era muito perigoso, eles copiavam esse texto insistentemente. Então esses textos, eles eram produzidos também com ilustrações, então tinha assim muito desenhos nesses textos, além também da parte escrita e da parte da literatura. Esses livros, eles foram preservados até hoje, muitos livros foram preservados, e essa é o caráter que a gente tem de literatura do passado. Então poucos textos foram guardados ou reunidos até hoje, e essas iluminuras até hoje são existentes. Então, importante trabalho aí da igreja em cuidar e preservar da literatura. Também, assim como na arte bárbara, eles também vão criar capas com ouro, desenhos com ouro, pedras preciosas e todo o tipo de material que trazia ali riqueza. Bom, então quais eram as características? Um fator muito importante é a letra capitular, que é a primeira letra do texto. Eles criavam uma espécie de desenho todo em volta dessa letra. Então era muito ornamentado, com muitos detalhes, muito caprichosa, com muito colorido, muito bem feito. Então essa letra é recorrente a esse período românico. Os registros eram feitos com penas de animais. Não era feito com caneta, com lápis de cor, nada disso. Era tudo feito com pena. Como eu havia dito, era produzido aí com ouro, pedras preciosas. Então era muito caprichoso, muito bem feito, com muita riqueza. Outra coisa que surgiu também eram os relicários. Relicários eram ali caixas que você guardava os seus restos mortais e também os seus pertences. Esses relicários eles eram construídos com um material de ferro, mas também eram feitos com pinturas, pedras preciosas, então eram feitos com muitos detalhes também e capricho.
Vamos conhecer então algumas iluminuras e também relicários. E como que era a vida desse povo lá na Idade Média? Bom, primeiro fator importantíssimo era que essas pessoas trabalhavam o dia inteiro, de segunda a segunda. Não existia folga, feriado, nada disso. Eles trabalhavam o dia inteiro. Outro fator importante é que eles tomavam banho mais ou menos uma vez a cada mês. Então, muitas pessoas sofriam de doenças ou muitas vezes eram mortas por saqueadores bárbaros. Então as pessoas invadiam ali aquele território e matavam todo mundo. E por isso que a igreja era muito importante, as pessoas se escondiam na igreja. Essas pessoas também comiam muito mal, muito mal. E por isso era um dos fatores também de terem doenças. Os senhores feudais que tinham terras, eles tinham uma vida um pouco melhor, mas também não era muito diferente das pessoas comuns. Os reis e também as pessoas ricas, elas viviam em condições bem melhores, no entanto, elas não podiam fazer nada em relação às terras, então eles só podiam praticamente mandar do seu castelo para dentro. Quem é que tinha essa vida abundante? Eram os monges, aqueles que copiavam os textos, eles mesmos. Eles comiam muito, tinham uma vida de riqueza, comiam muitas carnes, frutas, vinho também eles consumiam bastante, então eles tinham ali uma vida abundante e também vários banhos, perfumes, então eles tinham ali uma vida praticamente de rei. As igrejas cuidavam ali dos territórios, também cobravam impostos, dízimos e comandava todas as terras. Já as mulheres não podiam sair de forma alguma de casa, eram obrigadas a cuidar do lar, a cuidar dos filhos e se fizesse alguma coisa estranha, era considerada uma bruxa e morria na fogueira. Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado da arte românica. Se surgiu alguma dúvida, mandem no e-mail e até a nossa próxima aula prática. Beijos!